Oi pessoal, estão gostando? Como é que tá? Aqui quem tá falando é a Yoda. E eu quero que você se inscreva, curta e compartilhe o canal. Ative o sino das notificações. Segue aí com mais conteúdo de qualidade aqui no nosso canal Ultra. Esporte, conhecimento e cultura é aqui na Ultra. Começa agora mais uma produção do canal Ultra Esportes Multimídia. Chegou a hora de acompanhar a Fórmula 1 na Ultra Esportes. Começa agora o programa Pisa Fundo. Debates, análises e descontração com Matheus Milânio, Felipe Correia e Luciano Mega. Pisa Fundo agora na Ultra Esportes. Se inscreva, curta e compartilhe. Olá para você que acompanha a Ultra Esporte, seja bem-vindo. Esse é o Pisa Fundo. Neste vídeo, temporada de 1974, bicampeonato nacional com a McLaren, vice-campeonato do Clay Regazzoni da Ferrari e até antes de preparar essa temporada, eu não sabia que o George Scheckter tinha chegado a de 3 nessa temporada de 1974. Você que está nos acompanhando aqui, eu já peço para você se inscrever aqui no nosso canal, comentar com a gente a temporada de 1974, título brasileiro do Emerson Fittipaldi, primeiro título brasileiro com a McLaren, e o Luciano Mega para a gente detalhar essa temporada de 1974. Seja bem-vindo, Luciano. Olá, Matheus. Vamos lá para mais um ano aqui na nossa última chance, né? Agora chegamos a 74, um ano com várias particularidades, né? Aliás, a primeira delas é que o Matheus está com a mesma camiseta da semana passada, né, Matheus? Vamos jogar limpo aqui com a gurizada, né? Estamos gravando esses programas no dia 17 de fevereiro de 23. Gravamos 76 e 74. Então, não, o Matheus não ficou uma semana com a mesma camiseta. Isso. Não, e daria tempo de lavar e secar, se fosse o caso, né? Tranquilamente, nesse espaço de uma semana. Olha só, e vale lembrar também, Luciano, a gente vai ter mais 3 episódios de Pisa Fundo Última Chance nas próximas semanas, né? A gente vai fazer 3 episódios da década de 60 também do Pisa Fundo Última Chance, ainda nesse início de ano. Fique atento, eu não lembro de qual os anos, não sei se é 68, 67, 64, algo assim. E essa é a nossa penúltima temporada, né? Porque a próxima temporada vai pegar os anos 50 e aí terminamos todos os anos em que a corrida, em que o campeonato foi decidido na última corrida, né? Tá me escutando, Matheus? O Matheus está com algum problema técnico. Enquanto isso,
enquanto isso, eu vou pedindo para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Fala, Matheus. Luciano, vou dar uma sugestão aqui só, enquanto a gente ainda está começando. Eu estou com um pouquinho de dificuldade técnica, eu vou trocar de aparelho. Enquanto isso, a gente pode talvez fazer uma pequena inversão no quadro, de repente, você começar a falar, não, mas eu acho que eu vou conseguir trocar até mais rápido. Pronto, 1 segundo. É uma troca mais rápida do que uma troca na Fórmula 1 hoje. E outra coisa, eu não sei que troca tu fez aí, mas tá tudo melhor. Teu áudio, tua imagem, delay, tá tudo melhor agora. Então, é porque saiu do computador. É gravado, mas é gravado ao vivo, né? É gravado ao vivo, é. Eu troquei do computador para o celular, voltei para o celular. Pois é. Então, uma temporada com várias nuances, como você já falou, né, Luciano? Tem várias informações bem interessantes. Eu vou, como sempre, começar falando dos pilotos aqui. De novo, é uma lista enorme de pilotos, então, assim... Matheus, tu contou? O quê? Os pilotos, porque eu contei. Não contei o número exato de pilotos, não. No de 76, tu disse que 40 participaram, né? Eram mais de 40, se não me engano. 62 em 74. 62. É uma loucura, né? É que tinha equipe, podia ter um carro só na equipe, e tu podia também trocar ilimitadamente de pilotos. Então tinha pilotos que corriam uma, duas... Tinha equipe que comprava o carro de alguém, não precisava a equipe fabricar, né? E aí tu ficava também vendendo a vaga, conforme fosse a corrida. Então, daqui a pouco um piloto ia lá, pagava para correr 2 corridas naquele carro, e na outra já era outro que pagava, usava o piloto da casa para conseguir patrocínio local. Tinha isso também. Interessante. Olha só, Luciano, e aqui sobre os nossos pilotos aqui, nós temos uma coisa interessante. Neste ano, um piloto que não foi campeão mundial usou o número 1. Olha que informação interessante. Porque o Jack Stewart ganhou o campeonato de 73, se aposentou, herdou o número 1, a equipe que foi campeã de construtores, e aí o Ronnie Peterson usou o número 1 nessa temporada. Porque depois tinha a regra do número 0, lembra? Sim, teve a regra do número 0, né? O não estava e tinha o número 0, lembra? Talvez se baseou por causa dessa temporada, foi baseado por causa desse hiato dessa temporada. Então, Ronnie Peterson é um piloto que não chegou a ser campeão em nenhum momento na carreira na Fórmula 1, usou o número 1 esse ano com a Lotus. Que era considerado um bom piloto, né? Ótimo piloto, né? Até ser aquela lista dos que poderiam ter sido, né? Sim, ele até o seu acidente fatal em Monza em 78, né? Ele era um dos pilotos promissores, né? Neste ano aqui, nós temos o Emerson na McLaren, né? Pilotando o número 5 da McLaren. E só temos nessa infinita lista de pilotos, Luciano, só tem mais um piloto brasileiro, que é o José Carlos Passe. Só ele pilotou nessa temporada e pilotou por 2 equipes diferentes. Como era mais flexível, ele pilotou pela Surtees, e pela Brabham. E da Brabham ele pilotou da 10 a 15. Quer dizer, ele fez metade do campeonato, eram 15 corridas, né? Da primeira até a 7ª, ele fica fora na corrida número 8 e na 9, e ele faz da 10 a 15 na Brabham. Não, olha só, eu até achei que para baixo, na 9 ele correu, ele ficou fora na 8, mas na 9 ele correu, né? Tinha muito isso, né? Carro comprado, né? E aí ele correu numa Brabham, na equipe John Gold Racing. Era um Brabham, né? Então, era uma loucura, né? Uma loucura absoluta. Então, foram os 2... Esse debate até voltou um tempo atrás, lembra? Sim, lembro. A gente discutiu isso.
E até que se faria 3 campeonatos, né? Teria o campeonato de equipes, o de construtores e o de pilotos. Mas tem gente querendo entrar, eles não estão deixando, né? Então, imagina. Deu uma travadinha para mim, mas a gente discutiu isso num dos nossos pisafundos, a gente discutiu essa questão sobre venda de chassi, né? Eu lembro que a gente conversou sobre isso. Não, e até tinha a ideia, Matheus, eu não sei se tu chegou a escutar quando eu falei, até tinha a ideia de que seriam 3 campeonatos mundiais, né? Porque teria um campeonato dos construtores, um campeonato das equipes e o dos pilotos. Mas como eles não estão querendo deixar quem tem dinheiro e grana entrar, imagina comprando carro. Sim. Seria interessante de ver. Uma outra curiosidade aí nas equipes, Matheus. Nesse ano correu a primeira equipe de Frank Williams, que não é a Williams, tá? Era a Frank Williams Racing Cars. E era um carro, ela durou até 79, quando ele vendeu para o Wolf, e aí a equipe passa a se chamar Wolf. E aí depois, se não me engano, em 80, que vem a Williams mesmo, né? Sim. E com um monte de pilotos diferentes ali também, né? Como sempre. 60 pilotos. Luciano, só para a gente falar, o sistema de pontuação é o mesmo da temporada de 76. Primeiro lugar, 9. Segundo lugar, 6. Terceiro lugar, 4. Quarto lugar, 3. Quinto lugar, 2. E sexto lugar, 1. Então, esse era o sistema de pontuação à época. E aí, Luciano, se você quiser falar da pista que você vai destacar da temporada 1974. Isso aí, vamos calendário então com 15 provas, começando na Argentina, no Oscar Galvez, Interlagos, que vai ser o nosso destaque, Kyalami, África do Sul, Espanha, Bélgica, Mônaco, Suécia, Holanda, França, Inglaterra, Alemanha, Áustria, Itália, aí ia para decidir no Canadá e nos Estados Unidos, né? Canadá no Mosport Park e Estados Unidos em Watkins Glen. Engraçado que nessa época eles colocavam o Canadá... não, mas é setembro e outubro, né? Terminava cedo. Eu ia dizer que no fim do ano lá é frio, né? Mas terminava cedo o campeonato, né? Terminou em 6 de outubro. Sim, bem cedo, né? Olha só, a pista tá destaque. Eu estava me dando conta hoje, quando a gente estava escolhendo os destaques, né? Que a gente nunca tinha colocado o Interlagos antigo. E a última chance, parafraseando o nome do programa, do quadro, era hoje, né? Porque antes disso não teve Interlagos nos anos 60. Então, Matheus, estou colocando aí, ó, as imagens de Interlagos antiga, aí a largada, né? Com o grid passando enquanto a largada ocorria. A primeira curva não existia o S do Senna, né? E saía lá no retão, ó. A famosa reta que fica do outro lado ali desse morro, hoje são os prédios onde mora a volta do Rubinho. Hoje tem até algumas arquibancadas, tem uma parte ali que seria onde são as arquibancadas ali no gramado, né? A arquibancada é pro lado direito dessa reta. Porque a reta tá ali, atrás das arquibancadas atuais. Sim, isso mesmo. É uma pista bem interessante, viu? Hoje é impossível, porque fizeram muitas construções novas, né? Mas era um traçado bem legal. Apesar de ser grande, né? Sim. Mas é grande, Matheus, é mais ou menos do tamanho de Spa, né? Não é tão grande assim também. Não, o padrão da época, principalmente, era muito tranquilo, né? E essa imagem aí deve estar te agradando, né? As duas Ferrari na frente ali, ó. Coisa linda, né? Coisa linda. Olha que Ferrari bonita, né? Olha pra gente ver. A Ferrari até adotou em um dos anos aí para trás uma pintura em homenagem a essa, né? Essa parte em cima branca. Agora, Matheus, presta atenção nesse traçado, tá? Que eu já vi muita gente falar que uma da questão de o Brasil ter formado grandes pilotos era um pouco Interlagos, porque tinha todo tipo de curva nesse traçado. Tem curva de baixa, de média, de alta. Pode ver ali, ó, tudo diferente, não é aquelas pistas que parece que se repetem, sabe? Agora a gente está chegando num trecho da pista que existe hoje ainda, né?
que é o miolo, né? O laranjinha, o bico de pato, né? É uma parte da pista que ainda existe. E tem razão, Luciano. É uma pista bem seletiva, uma pista longa, né? Mas é uma pista que tem todo tipo de curva, né? Olha, a gente esse trecho a gente conhece bem, né? Assim, a descida, né? E aí tá indo para a junção agora. Para a junção. Aí, e vai começar a subir a reta, mas eles subiam naquela parte externa, que é onde o Kimi Raikkonen entrou por engano uma vez, achando que tinha saído e teve que fazer um giro com uma Lotus, né? Fazia aquela externa mesmo, que é uma pista espetacular, né, Luciano? E aí agora eles vão abrir a segunda volta e vai aparecer na tela as colocações ali, ó. Regazzoni e Lauda. E Hunt em terceiro. Logo atrás. Espetáculo. Então ficou aí a lembrança, né, de Interlagos antigo, né? Eu achava eu não cheguei a ver corrida, né? Óbvio, né? Quando eu comecei a ver era Jacarepaguá e depois quando veio para Interlagos já era nova, né? Claro, óbvio. Mas olhando assim os vídeos, cara, me parece bem legal, assim, sabe? E não que eu ache a Interlagos atual ruim, mas sei lá, é diferente, né? E tinha uma característica que da junção, fazia a junção, pé embaixo, as duas primeiras curvas eram bem abertas, deu para ver ali, só ia frear lá na descida do lago, lá. Sim, era de altíssima velocidade, né? Então tá aí o nosso destaque. Então vamos lá, Luciano, a gente tem o dado aí dos 3 concorrentes, os números deles, para a gente analisar, antes da gente ir para o infográfico, analisando a temporada. E é interessante porque essa temporada ela foi muito lembrada, Luciano, na temporada de 2021, porque o Fittipaldi e o Regazzoni chegaram empatados na última corrida. Em pontos, né? Mas olha como que os números eram bem diferentes, né? O Emerson teve 3 vitórias, 2 poles e 7 pódios. O Regazzoni teve 1 vitória, 1 pole e 7 pódios. Extremamente regular, né? O Scheckter teve 2 vitórias, 0 poles e 6 pódios. Então os números eram muito diferentes. E aí, Luciano, eu diria um campeonato mundial mesmo, né? Um sul-americano, um europeu e um africano nessa disputa de 3, né? É verdade. É verdade. Então, assim, 3 continentes representados nessa briga pelo título de 1974, que na reta final ficou, né? A gente vai analisar, o Scheckter correu por fora na última corrida, né? Mas o Fittipaldi é muito lembrado pela disputa Fittipaldi e Regazzoni, é lembrado muito por essa disputa entre os dois. E a gente vai poder analisar. Algo que te chama a atenção nesses números, Luciano? Eles muito parelhos, né? E uma coisa interessante, a gente já tinha visto no episódio de 76, né? E é bom a gente frisar, a Tyrrell era uma equipe bem interessante nessa época, né? Era uma equipe boa, na verdade, né? Tava sempre ali nas beiradas, né? Sim, a Tyrrell ganhou o título anterior, né? Em 73 com o Jack Stewart, né? Então, era uma equipe campeã, inclusive, né? Ganhou em 73 e 71 com o Stewart. Então, era uma equipe forte na época, né? Então, vamos para o infográfico, então? Vamos para o infográfico, então. Vamos lá, então, vamos ver agora como é que foi o andamento, né, desse campeonato. Como é que ele foi se desenrolando ao longo aí dessas 15 corridas. E olha, Matheus, tem uma surpresa aí que eu vou falar no final, viu? No final do episódio. Informação surpresa, hein, gente? Atenção, hein? Vou tentar aproximar aqui um pouquinho para mim conseguir. Então, olha só. Primeira corrida da temporada na Argentina e só o Regazzoni pontua. O Emerson é 10º, o Scheckter não termina a corrida e o Regazzoni fica em terceiro, faz 4 pontos. No Brasil, o Emerson ganha em casa, faz os 9 pontos, o Regazzoni é segundo, vai para 10 e o Scheckter continua sem pontuar, fica com 0. E o cenário não muda na África do Sul, que aí a gente sai da casa do Emerson. O Emerson correu em casa e vamos para a casa do Scheckter. E aí não muda, né? Porque nenhum deles pontua.
O Emerson é sétimo, não pontua, só pontuavam os 6 primeiros. O Regazzoni não termina, né? E o Scheckter oitavo. Nenhum deles pontua, então o cenário permanece o mesmo. Antes da gente entrar na temporada europeia, né, Luciano? Então o Scheckter zerado até esse momento. Então, e nesse momento o líder do campeonato é o Regazzoni com 10, o Reutemann tem 9, o Emerson 9, Demi Rume 9 e Michael Reiult 9. Então, olha para você ver. Então, os 5 primeiros tinham o Regazzoni com 10 e 4 pilotos com 9. Era um início muito disputado, né? Um início muito disputado. E aí a gente vai para a Espanha, que aí é a primeira corrida que os 3 pontuam juntos, né? O Emerson é terceiro, vai a 13. O Regazzoni é segundo, vai a 16. E o Scheckter é quinto e vai a 2. 2 pontos apenas ainda para o Scheckter. Aí nós vamos para a Bélgica. E aí o Emerson assume a liderança do campeonato pela primeira vez. Né? Ele vai a 22 pontos, ganha a corrida. O Regazzoni é quarto, fica com 21. O Scheckter é terceiro, vai a 6 pontos. Então, primeira vez que o Emerson toma a ponta do campeonato é na quinta corrida. Né? Mas a gente vai ver que vai ter muita variação ainda. Sim, porque aí depois vem Mônaco, né? Mônaco. E aí Mônaco, eles aí o melhor... Não, a melhor posição entre eles é a do Scheckter, que chega em segundo, né? Vai a 12 pontos, né? E com os resultados do Emerson em quinto e do Regazzoni em quarto, pela primeira vez eles estão empatados no campeonato. Né? E aí na Suécia é quando o Scheckter consegue aproximar bem, né? Porque ele ganha a corrida, o Regazzoni não pontua e o Emerson é quarto. Então fica 27 para o Emerson, 24 para o Regazzoni e 21 para o Scheckter. Então o Scheckter consegue sair em 4 corridas de 2 pontos para 21 pontos. É uma recuperação expressiva, né? Sim. Devia, né? Devia ter algum problema no carro no início, né? Porque é um abandono, o 13º e o 8º. E aí depois ele começa, né? Ele tem uma grande sequência agora dentro dos pontos, né? Isso vai evoluindo, né? O carro, né? Aí temos o Grande Prêmio da Holanda. Terceiro para o Emerson, segundo para o Regazzoni e quinto para o Scheckter. 31 para o Emerson, 30 para o Regazzoni e 23 para o Scheckter. Eu não sei a essa altura, Luciano, se o Scheckter era terceiro no campeonato, né? Porque tem uma diferença razoável. Né? Esse aí é Holanda, né? Holanda. Vamos ver aqui. Após a Holanda, tínhamos... Sim, é terceiro. Já depois, é terceiro. Em quarto vem o Jorge Scheckter com... Não, o Regazzoni é o terceiro com 28. Quem era? Aí o Scheckter tem o quarto com 23, tá certo? Tem e quem que tá nesse meio? Não, o Regazzoni tá na disputa. Quem que tá no meio deles aí? O Lauda tá aí. Emerson 31, Lauda 30, Regazzoni 28, Scheckter 23 e Michael Reiult 12. O Lauda equipes, que... a McLaren está com 42, a Ferrari com 39 e a Tyrrell com 27. O Lauda que era estreante na Ferrari, né? Nessa temporada. Estava estreando na Ferrari. Então, era o Regazzoni que era o piloto que estava já na equipe há mais tempo, né? Sim, sim. Grande Prêmio da França. Nesse momento eles até se davam bem ainda, né? Sim. Dizem que depois é que começa a desandar. Na França, o Emerson não termina a prova, fica com 31. O Regazzoni é terceiro, vai a 34. O Scheckter é quarto, vai a 25. Então o Regazzoni toma a posição do Emerson. Não sei se ele toma a liderança, porque não sei se o Lauda está intrometido aí no meio, nessa aí, mas o Regazzoni ultrapassa o Emerson de novo no campeonato. E aí não sei se eles estão em primeiro, segundo, e o Lauda talvez em terceiro. O Lauda é o primeiro com 36. Provavelmente. O Lauda é o primeiro com 36, Matheus, nesse momento. Como é que é? Eu dei uma cortada para mim. Lauda primeiro com 36.
Então o Lauda já liderou nesse campeonato, né? Isso é uma informação bem interessante, que o Lauda liderou em algum momento nesse campeonato, né? E o Rony Peterson está aparecendo interessante. em quinto com 19. Rony Peterson em quinto com 19. Inglaterra, Emerson é segundo, Regazzoni é quarto e Scheckter vence a corrida. E olha aí como que fica a diferença. Emerson e Regazzoni empatados pela segunda vez no campeonato, com 37, e o Scheckter com 35. Então a diferença afunilou bastante agora, né? Talvez seja a menor diferença entre os três do campeonato. Isso. Né? Ficou a diferença de 2 pontos entre os três. Só que em segundo, terceiro e quarto, viu? O Lauda ainda era primeiro com 38, 1 ponto só à frente do Emerson. Não sei o que aconteceu com o Lauda aí nesse campeonato, ele deve ter tido algumas quebras, né? Daqui do meio para frente. Eu já te falo que ele quebra em todas as últimas daqui para frente, Luciano. Eu tô com esse gráfico aberto e ele abandona as 5 últimas corridas do Lauda, todas as próximas. Então o Lauda era candidato em 74 forte, né? Não, inclusive, ó, eu tô olhando aqui. Forte, ele teve. Olhando aqui, ó, pois é, Matheus, inclusive estou olhando aqui o seguinte, ó, o Lauda foi pole na terceira corrida na África do Sul, na quarta na Espanha, foi pole na oitava, na nona, na décima, na 11ª e na 12ª e na 13ª. Então ele teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, um número alto para essa época, né? 7, 8, 9. Das 15 número corridas, altíssimo. ele foi 9, pole em 9. Isso. E depois em 84 ele é compensado nessa história, porque ele acho que teve uma pole na temporada e ganhou o campeonato, né? Ele recompensa 10 anos depois. Alemanha. Espera aí que saiu o infográfico, mas eu consigo ver aqui. Voltou? Alemanha, o Emerson não terminou. O Regazzoni ganhou a corrida. A única vitória do Regazzoni na temporada. E o Scheckter foi segundo. O Emerson cai bastante, né? Porque o Regazzoni passa, o Scheckter passa, provavelmente o Lauda ainda estava na frente dele. Nesse momento o Emerson devia ser quarto no campeonato. Imagino eu, que a gente está colocando o Lauda como esse elemento que não chegou à última corrida com chances. Isso, o Regazzoni está com 44 pontos, o Scheckter 41, Lauda 38, Emerson 37. E depois vem o Rony Peterson com 22. Isso. Então, na Áustria, o Emerson não termina de novo. O Regazzoni é quinto, marca 2. E o Scheckter também não termina. Não, o Scheckter não termina. Então, foi uma corrida aí que o Regazzoni pontuou. Matheus deu um cortezinho, eu acho, na tua transmissão. Escuta, Luciano. Agora sim, agora estou te escutando. Chegou a dar um cortezinho aí. Sim, agora sim. No entanto, em Monza isso se inverte, né? Porque aí o Regazzoni não termina, o Emerson é segundo, o Scheckter é terceiro, e aí temos um cenário. Regazzoni 48, Scheckter 45 e Emerson 43. Pela pontuação final do Lauda, aí eu sei que agora eles são os 3 primeiros do campeonato. O Lauda tá fora agora da disputa. Porque o Lauda terminou o campeonato com 38 pontos. Né? Ele tá com 38, né? Ele foi líder com 38 e estacionou nos 38, né? Isso, porque ele abandona as 5 últimas corridas. Aí, no Canadá, Emerson primeiro, Regazzoni segundo. Então, e o Scheckter não pontua, ele abandona a corrida, o que acaba deixando ele para a última corrida correndo muito por fora. Porque o Emerson e o Regazzoni vão chegar empatados com 52 pontos. E o Scheckter vai chegar com 45, 7 pontos atrás. Ou seja, para o Scheckter ser campeão, ele precisava ganhar a corrida e torcer para que o Emerson... Isso. Eu acho que pelo critério de desempate, o Regazzoni podia até ser quinto, porque o Regazzoni ganhou uma só.
Então ele tinha que torcer assim, Emerson de sexto para trás, Regazzoni de quinto para trás. E ele ganhar a corrida, o que ficou muito difícil, né? Então, chegou principalmente o campeonato disputado em pontos, principalmente pelo Regazzoni e pelo Emerson, chegou a Watkins Glen, e aí o Emerson ganha o campeonato chegando em quarto, o Regazzoni em 11º não pontua, e o Scheckter não termina a corrida, e aí eu acho que a gente vai ver aí uns lances, os melhores momentos dessa corrida, que é uma corrida de... Que é uma corrida de... Vamos ver agora? Não, pode ser assim que te chamar, é que eu achei que tu já estava chamando e tu seguiu falando. Não, pode chamar, pode mandar. Pode colocar os melhores momentos que a gente segue falando. Deixa eu ver aqui. Opa, agora acho que estamos nos ouvindo, né? Sim. Chegou a perceber ali que um carro ficou parado na largada, né? Que um carro ficou parado na largada. E é uma corrida histórica para o automobilismo brasileiro, mas muito triste para a Fórmula 1, porque tem um acidente fatal na 10ª volta, né? Do Helmut Koen. É um acidente fatal Ele era da Brabham? Não tenho certeza aqui, deixa eu pegar essa informação aqui. Helmut Koen, austríaco. Isso, da Brabham. Peraí. Não, ele estreou na Brabham, mas o acidente fatal deles foi numa Surtees, né? Então... Mas olha, né, aquilo que a gente falava no episódio passado, né? Olha as condições de segurança, olha como o público ficava perto, por exemplo. Ali, E é só a muretinha ali, ó. Se o carro bater ali e voar por cima, né? Sim. Aí a corrida acabando, agora vai mostrar toda a festa do Emerson, né? Aí o champanhe, ó. Segundo título, né? Segundo título. E aí vale lembrar que essa corrida foi uma dobradinha da Brabham. Uma dobradinha Argentina e Brasil, com o Reutemann em primeiro e o José Carlos Patti em segundo. Legal, né? Então, bem assim, legal Argentina e Brasil aí na frente. Então fica esse registro do grande campeonato do Emerson, uma virada na reta final, né? Uma virada, porque ele chegou a estar até em quarto Chegou a estar em quarto, o Lauda liderava, né? Tá dando uns cortes no teu áudio aí, Matheus. Mas a gente está aqui gravando Última Chance de 74. O Matheus falava da grande virada do Emerson Fittipaldi nas provas finais, né? Chegou a estar em quarto. Isso. O Lauda liderou boa parte do campeonato e na hora de decidir abandonou todas, né? Agora foi exatamente isso. Exatamente isso. Ô, Matheus. Mas eram coisas que aconteciam nessa época, né, Luciano? Esses abandonos, esses problemas mecânicos. Por isso que tinha a regra do descarte, né? Nessa época tinha a regra do descarte. Os piores colocações não eram levados em conta, né? Sim. É por situações assim que surge o descarte, né? Exatamente. É por situações dessa como a do Lauda, que acabaram surgindo os descartes. Escuta, Luciano. Acho que deu um cortezinho na transmissão do Matheus, mas já ele recupera. Enquanto o Matheus vai recuperando a conexão, deixa eu falar uma curiosidade desse ano de 74, né?
que é o seguinte, ó, o campeonato ele começou na Argentina, depois teve a corrida no Brasil, em Interlagos, que a gente mostrou aqui, né? Um videozinho. E aí, pessoal, uma semana depois da corrida do Brasil, teve uma corrida extra-campeonato em Brasília. Então, teve a corrida valendo pelo campeonato Interlagos, Matheus, e uma semana depois houve uma corrida que não valeu pontos para o campeonato em Brasília. Tá? E essa corrida não teve a participação nem da Ferrari e nem da Lotus. Ferrari e Lotus não foram para Brasília. Tá? Foi uma corrida que quem venceu foi o Carlos Reutemann de Brabham, o Emerson Fittipaldi de McLaren chegou em segundo e o Scheckter de Tyrrell chegou em terceiro. José Carlos Passi de Surtees chegou em quarto. E o Wilson Fittipaldi, brasileiro, também chegou em sétimo de Brabham. Tá? E olha o detalhe, Matheus. Sabe como se chamou esse grande prêmio? Diga lá. Grande Prêmio Presidente Emílio Médici. Vejam só. Depois tem gente que diz que no passado não tinha personalismo, né? Não, que isso. Só essa isso sobre a temporada. É isso, eu acho que uma temporada bem interessante, né? Com 3 candidatos ao título, mesmo que um correu por fora no final. E essa curiosidade aí de 74 me acendeu aqui uma vontade de daqui a pouco a gente fazer uma série aí sobre... Sei lá, fiquei pensando aqui, quem sabe fazer uma série sobre as corridas que não valeram pontos. Inclusive, a gente poderia ver quem que seria o grande... Teria os números mais alterados para melhor com essas corridas extra-campeonatos. Em 74 teve 3. Ainda teve uma em Brands Hatch e uma em Silverstone, que não valeram pontos. Pois é, então seria interessante a gente ver depois. Bom, a gente vai chegando aqui ao final da temporada 1974, aqui no Última Chance. A gente pede para você se inscrever aqui no nosso canal, comentar sobre a temporada 1974, curtir, compartilhar, assistir os nossos outros vídeos e chamo você para o nosso próximo vídeo, que vai ser sobre a temporada 1968, uma disputa entre 3 pilotos, Graham Hill, Jack Stewart e Danny Hulme. Que disputa, hein, Luciano? A gente vai entrar na década de 60. E disputa de peso, hein? Só grandes nomes da história. Né? 3 campeões mundiais aí nessa disputa. A gente vai falar sobre essa temporada de 1968 no nosso próximo vídeo. É isso, pessoal. A gente fica por aqui com o Pisa Fundo Última Chance temporada 1974. A gente volta em breve com a temporada 1968. É isso. Um abraço e até a próxima. Valeu, Matheus. Valeu, todo mundo. Valeu, Luciano.